Fala galera, beleza? Meu nome é Isabel Mota, sou professora de Química e estou na Maratona Enem com vocês. Eu preparei 6 aulas de Química e a primeira aula tem o tema de estrutura atômica, né? Já que é para começar, vamos começar do começo. Bem, por definição, o átomo é dito como a menor parte da matéria. Mas aí eu te pergunto, será que isso é verdade? Pensa. Vamos estudar a fundo esse tema? Bem, o que é o átomo, né? O átomo, ele é constituído de uma região central, né, que contém aí prótons e nêutrons, e de eletrosferas, né, que contém aí os elétrons. Se você pensar nas partículas fundamentais constituintes desse átomo, você tem os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons nas eletrosferas. Vamos falar da carga. A carga dos prótons é sempre positiva. A carga dos elétrons é sempre negativa. E a carga dos nêutrons não tem, carga zero, certo? Bem, com relação à massa relativa, nós temos que a massa relativa dos prótons é 1, dos nêutrons é 1 também, e dos elétrons é basicamente ou aproximadamente zero, já que é a divisão de 1 por 1836. Então, a massa de um átomo é devida ao quê? Aos prótons e aos nêutrons, né? E a gente vai ver isso em equação mais pra frente. Vamos falar da eletrosfera? A eletrosfera, ela é dividida em 7 camadas ou níveis de energia. Que camadas são essas? K, L, M, N, O, P e Q, né? Cada camada dessas contém um número máximo de elétrons. Então, a camada K contém um número máximo de 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. E aí, na ordem K, L, M, N, O, P, Q, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá? É importante você saber, né, essas 7 camadas, esses 7 níveis de energia, principalmente quando você precisa determinar distribuição eletrônica por nível. Então, vamos pegar o sódio, né? Sódio está lá na tabela periódica, alocado na família 1, certo? Bem, e se você olhar para ele, ele é dito assim, ó, sódio, né, Na, 22,99, o que é isso aqui? Massa, e 11, o que é isso? Número atômico. Número atômico é aquele número que identifica o seu elemento dentro do contexto da tabela periódica. Então, se você pretende fazer distribuição eletrônica, você tem que focar no número atômico. Por quê? Porque se esse seu elemento é neutro, se ele não é cátion, se ele não é ânion, ou seja, se ele não é íon, você vai ter que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Bem, então, fazendo a distribuição eletrônica e pensando no número máximo de elétrons que pode estar contido em cada nível de energia, você precisa chegar até 11. Então, ó, 2 mais 8, 10, falta 1, 11. Então, na terceira camada, que é a camada M, você teria apenas um elétron. Então, ó, KLM 281, tá? Distribuição eletrônica por nível do sódio. Bem, esse 1, que é o elétron de valência dessa distribuição eletrônica, diz muito para você com relação ao posicionamento desse elemento dentro da tabela, né? Se você tem como elétron de valência aí o 1, você sabe que esse elemento certamente estará posicionado na família 1, ó, como efetivamente está. Então, se eu tivesse feito uma distribuição eletrônica e tivesse encontrado na última camada 2, por exemplo, ó, ele estaria aqui, certo? Bem, e qual que é a associação, né, além dessa associação do número de elétrons da camada de valência com a tabela periódica? É a associação do número de períodos da tabela periódica. Nós sabemos que nós temos 7 níveis de energia, logo, se nós olharmos para a tabela periódica, nós teremos o quê? 7 períodos na tabela, né? Ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, ok? Tranquilo? Bem, vou voltar aqui. Quantos níveis de energia eu obtive ao fazer a minha distribuição eletrônica por nível? 3. Então, eu tenho 3 níveis de energia. Então, o sódio vai estar em qual período? 1, 2, 3. Terceiro período. Joia? Bem, vamos falar de número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é aquele número lá que vai identificar o seu elemento, certo? Bem, ele é sempre igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para um elemento eletricamente neutro, ok?
E o número de massa? O número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, ok? Bem, por meio dessas equações aqui, ou seja, ó, número de massa é igual a prótons mais nêutrons, ou número de nêutrons é igual a massa menos prótons, você consegue determinar o número de prótons, ou a massa, ou o número atômico, ou o que você precisar, tendo duas informações entre essas três. Vamos ao exemplo novamente do sódio. O sódio tem o quê? Tem o número atômico igual a 11. Se ele não é um íon, né, ele tá lá com a carga zero, sódio metálico, você vai ter o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, ou seja, todas essas grandezas igual a 11. E o número de massa? O número de massa, você olha lá na tabela, 22,99, aproximadamente 23. Bem, se você pretende determinar o número de nêutrons, basta você fazer a diferença entre o número de massa e o número de prótons, ou o número atômico, ou seja, 23 menos 11, 12 nêutrons. Tranquilo, né? Se é um número atômico que identifica o elemento químico, existem, para um mesmo elemento químico, diversos isótopos, por exemplo. Todo elemento tem isótopo? Não. Estou trazendo um exemplo aqui que tem, né? O hidrogênio. O hidrogênio, ele apresenta 3 isótopos, o prótio, o deutério e o trítio, né? Olha a diferença de um para o outro. No prótio, eu tenho o quê? Eu tenho um próton, ou seja, um único elemento lá no seu núcleozinho e um elétron, certo? No deutério, eu já tenho o quê? Um próton e um nêutron. E no trítio eu tenho um próton e 2 nêutrons. Mas repare, tanto no prótio, quanto no deutério, quanto no trítio, eu tenho o quê? O número atômico 1. Por quê? Porque, ó, eu tenho um elétron na camada de valência. E é o único, né? O número atômico é igual a 1, ok? Bem, por que então, para número de massa, eu não tenho um número exato que nem o número de prótons, ou que nem o número de elétrons, ou que nem o número atômico, né? Já que esse é o número atômico. Porque esse número de massa, ele leva em consideração a abundância, né, dos isótopos. Então, ele é nada mais, nada menos do que uma média ponderada da massa de cada um desses isótopos aí, no caso do hidrogênio. Vamos falar de íons? Bem, sabemos então que átomos neutros apresentam o quê? Número de prótons igual ao número de elétrons. Agora, e se o meu átomo não for neutro? Ou seja, se ele tiver alguma carga, ele vai poder ser um cátion ou um ânion. O cátion tem carga positiva, o ânion tem carga negativa. O cátion é aquele cara que perdeu elétrons, por isso que ele está positivo. Ele está mais positivo do que negativo, ele tem mais prótons do que elétrons. E o ânion não. O ânion ele tem carga negativa porque ele ganhou elétrons, ou seja, ele está mais negativo do que positivo. O que você tem que guardar dessa imagem aqui? Que se o átomo for neutro, você vai ter número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Agora, se o seu átomo não for neutro, ou seja, se ele for um íon, você vai ter número atômico igual ao número de prótons, porém esses dois números aqui, que são iguais, vão ser diferentes do número de elétrons. Então, você só mexe com o número de elétrons quando pensa em íon, tá? Próton tá lá no núcleo, você não vai mexer com aquilo, assim como o número atômico. Ó, 2 exemplos, o sódio e o oxigênio. Bem, pensando aí no sódio, cátion de sódio, né, Na+, com relação ao sódio metálico, Na0, já que não tem carga nenhuma. Reparem que, para número de massa, você tem o mesmo, né, número de massa, tanto para o sódio metálico quanto para o cátion sódio, né? Assim como o número atômico, assim como o número de prótons, assim como o número de nêutrons. Já que o número de nêutrons é sempre o quê? É o número de massa menos o número atômico ou o número de prótons, hein? Não é o número de elétrons. Agora, como eu disse para vocês, os íons têm o quê? Eles têm o número de elétrons modificado. Então, se você tá com um íon positivo, quer dizer que o próton vai ganhar do elétron. O número de prótons tem que ser maior do que o número de elétrons. Como é que você faz essa continha? Se você tem 11 prótons, ou seja, se o seu número atômico é 11, o seu número de elétrons vai ser o quê? Para o íon sódio, 10, né? Por quê? Porque se ele tá positivo, ele tem mais prótons do que elétrons. Agora, no caso de íons negativos, ou seja, ânions, o negócio muda um pouquinho, né?
Se você está com um ânion negativo, quer dizer que o número de elétrons ganhou, né? Você está com ele maior do que o número de prótons. E aí, para você obter um, né? Ou seja, o íon a partir do átomo neutro, o que você vai fazer? Você vai ter que somar 2 elétrons, né? Por que somar isso aqui é menos? Porque esse menos quer dizer que ele está o quê? 2 unidades, né? 2 unidades mais negativo. Então, se o seu número de prótons do oxigênio é 8, o seu número de elétrons do seu íon, 2 menos vai ser 10. Por quê? Porque ele está 2 unidades a mais negativo em relação ao número de prótons. Joia? Vamos a um exemplo, um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons apresenta número atômico e número de massa, respectivamente iguais a... O que você vai ter que lembrar do conceito? Bem, primeiro você tem que determinar número atômico. O que você tem que lembrar? Que número atômico é sempre igual a número de prótons. Só vai ser igual a número de elétrons se você tiver com ele nêutron. Só que se você reparar, tá falando aqui, 58 prótons e 54 elétrons. Então você não pode usar esse 54 aqui. Por quê? Porque ele é número de elétrons. O seu número atômico para esse caso vai ser sempre igual ao número de prótons. Isso aqui não é um átomo neutro, certo? Isso é um íon. Bem, então o seu número atômico vai ser o quê? 56. 56. Vai ficar entre essa e essa. E aí, como é que você calcula o seu número de massa? Seu número de massa vai ser sempre igual ao quê? A prótons mais nêutrons, ou seja, 56 mais 82, 138. Letra D. Bem, quem marcou a letra A errou em quê? Errou ao utilizar, ao invés do número de prótons, o número de elétrons para fazer esse cálculo. E você não pode, por quê? Porque você já viu que isso aqui é o quê? Isso é um íon, certo? Então tem que usar o número de prótons, tá? Que é o número atômico. Para finalizar, classificação dos átomos. Nós temos aí 3 classificações. Os isótopos, que são os átomos com o mesmo número de prótons. Os isóbaros com o mesmo número de massa, né? Porque massa aqui em química a gente chama de A. E os isótonos que apresentam o mesmo número de nêutrons, né? Isótono, isóbaro, isótopo. Vamos fazer uma questão do Enem para contextualizar o que a gente viu na aula de hoje? Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, o qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Gente, isso é verdade? Não. A gente sabe que não, vimos na aula de hoje. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa. Gente, vimos o hidrogênio, ele não é idêntico em massa, né? É tudo hidrogênio, viram? Tinha hidrogênio com massa 1, com massa 2 e com massa 3. Então já é mentira. E em todas as outras propriedades. Então, 1 mentira, 2 mentira. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Gente, diferentes elementos químicos são identificados por diferentes números atômicos. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Gente, átomo é indestrutível? Assiste a última aula de radioatividade que você vai ver aí fissão nuclear. Não é indestrutível. E o último, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso é uma verdade, né? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton, então entre esses 5 aí, ainda é considerado correto? Com certeza, postulado 5, ou seja, opção E. Tudo bem? Certo, gente? Na aula que vem, então, a gente fala um pouquinho sobre tabela periódica e estende esse conceito de distribuição química, né? Distribuição eletrônica de nível para subnível. Joia? Até lá!